Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será documentos e diagramas. Vamos ao conteúdo dessa videoaula. Eu vou mostrar para vocês alguns documentos essenciais que eu vou utilizar nessa série, né? Documentos que são disponibilizados pela ST, né, no site mesmo, mas eu tenho um link aqui, eu tenho o meu GitHub, já há um bom tempo eu já tinha disponibilizado esses documentos, vou passar o link aqui e deixar na descrição também para baixar de forma mais fácil. Que basicamente é o manual do usuário do ST-Link, né, do nosso programador e depurador, né, que eu vou utilizar, o datasheet desse microcontrolador que nós estamos utilizando, né, o manual de referência aí para nós, a gente vai se aprofundando mais um pouco do hardware, na parte da programação também. Basicamente uma imagem, né, de como está ligado a Bluepill aqui, as conexões com o STM, só uma ilustração. Depois eu vou mostrar um pouco um pinout, né, que é a parte dos pinos, né, uma visão geral dos pinos do STM32F103. Vamos falar um pouco sobre o esquemático original, né, da Bluepill, né? Tudo isso vocês podem baixar, vou passar o link. Depois a gente vai dar uma olhada mais no detalhe, falando um pouco dos componentes do esquemático da Bluepill, né? Ok? Então, vou passar aqui para vocês, somente aproveitando o link aqui, mas vai estar na descrição, onde vocês podem pegar esses manuais aqui, mais fácil para baixar, né? Só vou clicar o link aqui, ele acessa o meu GitHub. Então aqui está fácil, vocês podem clicar em qual documento vocês querem baixar e depois baixá-los, né? Ok? Dessa forma. Esse é um link, o próximo link é no próprio GitHub ali, mas apenas num diretório diferente. Aonde tem o esquemático aqui, né? O original aqui, que nós vamos tá visualizando ele hoje nessa videoaula. Então aqui são uma maneira mais fácil de vocês baixarem esses documentos, quem tem interesse, né? Só para facilitar. O link também, o link vai estar na descrição do vídeo, ok? Quero mostrar aqui para vocês um pouco de documentação que nós temos aqui. Então, é o seguinte, eu tenho aqui na minha pasta, só mostrar para vocês um pouco, eu tenho aqui como está basicamente ligado a Bluepill, nós veremos isso aqui é só uma ilustração. Então, eu tenho o meu ST-Link, ok? Então aqui eu ligo minha USB que comunica com o meu computador e aqui são os pinos que vão ser ligados aqui na minha Bluepill. Então as conexões estão aqui. Então basicamente eu só uso o pino 7, o 8 e o 9. Nós veremos aqui um pouquinho no manual brevemente aqui. Tá? Essa é a porta para comunicar e depurar microcontroladores da STM em 32 bits. Essa é uma porta aqui para STM de 8 bits, nós não vamos usar nesse caso, né? Utilizaremos só essa, e essas são as conexões, né, como estão ligadas lá. E lá, nós vimos já na primeira videoaula e nós veremos durante o curso, eu pego a alimentação via USB, só alimento com 5 volts, mas a comunicação do meu programador aqui, no meu depurador, o ST-Link, são essas interligações aqui, ok? Eu tenho meu LED aqui, né, meu LED de comunicação ativa, quando eu estou baixando e tal. Então, basicamente, é o LED para visualizar o cabo que liga com o computador, essas conexões aqui com o Bluepill, ok? E essa é a porta aqui para o STM32 que nós vamos usar. Bom, esse é um dos esquemas que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho aqui um pinout, né? Uma visão geral dos pinos, é interessante, vamos dar uma olhada brevemente, né? Aqui está assim, ó, a visão geral. Eu tenho então aqui meus pinos de programação, né, onde eu estou usando, alguns deles, eu uso lá o GND, eu uso esse do SW Clock e o SW Date I/O, né, dados de entrada e saída. Né. Aqui a alimentação eu não estou usando, se vocês verem lá, a alimentação eu pego pelos 5 volts aqui na USB. Ok? Eu tenho aqui, na verdade, umas configurações de tipo de boot, né, que nós veremos, de bootloader. Nós veremos, os dois, como default, estão aqui em 0, né? Estão aqui para o 0, no meio para o 0, no meio para o GND, né? Configuração padrão. O meu pino de reset, o meu microcontrolador, o meu cristal de 8 MB, o meu cristal de 32.768K, né?
meu LED de power, meu LED de o PC13 ali, para a gente fazer programações e tal. E a servição. E aqui os pinos de entrada e saída. Então aqui mostra, aqui tem uma legenda, quais são os pinos de alimentação, quais são os pinos do ground, da referência, os pinos físicos, né? Os pinos de entrada e saída, assim, o físico em azul, o nome dos pinos aqui, né? Como ele é tratado, né? A porta B, pino 12, porta B, né? Port B, pino 13, port B 14, assim vai, porta A, pino 8, porta A, assim vai. Então, essas são os nomes dos pinos. O que é a parte de controle, o que é a parte analógica? Claro, eu tenho meus periféricos, e se eu estiver usando na aplicação, então eu vou programar isso, mas só para nós entendermos. Então tem portas analógicas, elas estão aqui, são esses pinos, mas tudo isso é programável, né? Às vezes tem múltiplas funções aqui, cada pino, né? Então os ART, SPI, I2C, um barramento CAN, eu posso comunicar em CAN, esses são os periféricos que nós veremos aí no decorrer, né? USB, e vai. Quais são os pinos tolerantes a 5 volts? São poucos, né? A Bluepill, esse microcontrolador é alimentado mesmo com 3,3 volts, mas tem os 5 volts na placa aqui, né? Okay? Alguns pinos são tolerantes, outros não são, tá aqui. Alguns pinos que têm a função de PWM, então enfim, aqui um resumo geral aqui no meu pinout, né, da minha configuração, da minha visão geral dos pinos da Bluepill, ok? Bom, eu tenho ali o manual do meu ST-Link, eu uso o ST-Link versão 2, vamos dar uma olhada para vocês verem, então tá ali para baixar no GitHub, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho, eu não vou ficar repassando todo o ano, só para dar uma visão geral. Então o ST-Link usado aqui nessa série vai ser esse ST-Link versão 2, é esse que eu tenho, ok? Só para dar uma passada. Então aqui ele vai dar uma... Eu só quero brevemente mostrar aqui os pinos, né? Deixa eu até passar aqui mais rápido, né? Então basicamente é isso que eu tenho, né? Eu tenho aqui um cabo que eu ligo no computador. A gente vai usar aqueles poucos pinos aqui para configurar, para comunicar aqui com a Bluepill, conforme eu já mostrei ali, ok? Esse aqui é um outro tipo, não é o que eu uso. Então aqui, só para vocês verem, então aqui é o seguinte, então aqui eu tenho meus pinos aqui para comunicar com os microcontroladores de 32 bits, é isso que a gente usa. O meu LED e o cabo que vai ligar aqui, conforme eu já disse para vocês. E aqui eu tenho basicamente um resumo aqui eu tenho os pinos aqui a descrição daquele pino maior que comunica com o STM32, são todos aqueles pinos, é um conector de 20 pinos, né? Ok? Então eu uso, só se vocês verem lá, eu uso 7, o 8 e 9. Então eu uso o GND, eu uso o SW-DIO, que é Date I/O, né? Eu uso o pino 9, que é o SW Clock, e o 8 é o GND. Isso que somente está ligado para eu comunicar com a Bluepill e para eu também depurar. Depurar é quando eu estou simulando uma aplicação, eu posso ir rodar passo a passo para ver se está se comportando bem ou para identificar um problema. Então eu estou fazendo a depuração do programa. Então o ST-Link serve tanto para eu baixar uma aplicação quanto fazer uma depuração da aplicação, ok? E aqui por último só como tá os desenhos lá, aqui tá invertido como está aqui, né? Porque aqui o corte está aqui, né? Então esse é o pino 1, pino 2, pino 3, e aí o pino 19 desse lado e o pino 20 aqui, né? Como está representado, só dá um giro aqui. Bom, esse é um manual que eu recomendo vocês baixarem aí, né? Se precisar, um dia tiver problema. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Os outros manuais são os datasheets, nós veremos isso com mais tempo. O que eu quero mostrar para vocês o esquemático, né? Quero mostrar o esquemático, o detalhe do esquemático. Olha aqui, isso aqui tá o meu projeto da Bluepill, né? Que ele é aberto, ok? Então eu só vou fazer uma módulo cheio aqui, só para mostrar para vocês. Então, olha, tudo isso aqui é um esquemático, né? É uma placa simples, mas aqui está todos os detalhes. Então ela divide mais ou menos aqui em janelas pelas funções. Então eu tenho o MCU, né, meu microcontrolador, a janela principal aqui, onde eu tenho todos os pinos do microcontrolador, né? Do STM32F103C8T6, ok?
Aqui eu tenho os capacitores que são ligados, né? Então são componentes SMD, então tem uma codificação SMD. Eu vou mostrar para vocês como que interpreta isso aqui já. Então eu tenho a minha parte, olha lá, eu tenho dois capacitores aqui na parte do cristal de 8 MB, um resistor aqui em paralelo de 1 MB, aquele outro cristal que eu tenho, olha lá, dois capacitores de 20 pico também, então tá aqui, ó. E quais são os pinos que estão ligados, né? Olha lá, o PC14, o PC15, esse é o pino oscilador in, oscilador out, né? Que vocês acharam, tá tudo aqui, ó, oscilador in, oscilador out, então esse é o esquema. Então essa é a parte principal do microcontrolador e a parte dos cristais aqui, dos osciladores, tá vendo? Eu tenho uma parte da fonte aqui, ó, pode ver, o meu controlador, ele é alimentado em 3,3 volts, olha lá, 3,3 volts, 3,3 volts, 3,3. Mas eu posso estar alimentando a minha Bluepill com 5 volts, ela entra através do micro USB, ó, tá aqui, ó, USB micro, ok? 5 volts entra, então ele já vai para esse regulador aqui, ó, esse regulador pega esse barramento de 5, ele joga aqui na tensão de entrada e tira aqui, ó, VCC de 3,3 volts, aqui eu tenho os capacitores, né? Tudo codificação SMD, né? Então essa codificação, só para vocês saberem, aqui eu tenho aqui, ó, um 104,0603. Esse 0603 é a dimensão dele, é o tamanho dele mesmo em SMD. Os primeiros 3 dígitos são a codificação. Então isso aqui é 10 mais 4 zeros, só que isso em pico, né? Então eu até vou mostrar para você um programinha de internet, a gente acha fácil para rapidamente converter isso aqui para micro, né? Então esse aqui, a codificação é 10 mais 6 zeros em pico. E aqui 0805 ele é a dimensão dele em SMD. E assim vai, né? Esse é o outro, ó, outra dimensão, ó, 10 mais 5 zeros e a dimensão dele, ok? Quando é resistor é 20R aqui e o tamanho dele é mais fácil, né? Ok? Então eu estava comentando com vocês, então aqui eu tenho a outra parte onde eu tenho a programação, né, aqueles pinos que eu estou ligando no meu ST-Link, então tá aqui ó, o pino, a conexão de entrada, né, que estão os pinos, tem um capacitor aqui também, então eu mostrei a micro USB, mostrei que ela vai jogar num regulador para 3,3, eu tenho a minha parte de reset, olha lá, eu tenho o meu botão de reset, quando eu pressiono o botão de reset eu faço um jumper que eu descarrego esse capacitor, quando eu solto ele vai resetar, né, então ele reseta com 0. Então ele vai no pino reset aqui do controlador, se vocês acharem vai ter um pino reset aqui, tá? Ele aqui, ó, reset. Quando eu jogo 0, ele reseta. Quando eu abro o circuito, ele vai se carregar, se eu jogar nível 1, ele vai voltar a trabalhar, né? Então ele fez um reset. Aqui eu tenho aquela configuração do bootloader, que nós veremos as formas de se startar, né? De se startar uma aplicação. Então tá aqui o bootloader. Aqui eu tenho meus dois LEDs, o LED de power lá. Então quando eu tenho uma alimentação, eu joguei 5 volts, eu tenho alimentação de 3,3, automaticamente já acende, né? Eu tenho o GND de um lado, eu tenho 3,3 e um resistor de 510 ohms aqui limitando. Eu tenho meu LED de power aceso, assim que eu alimento a placa. Eu tenho meu outro LED ligado ao pino 13, o pino 13, o PC13 aqui, ó. É onde ele é configurado, depende da aplicação. Então, ó, ele fica de um lado no nível 1, então, quando eu tenho nível 0 no pino, ele vai acender esse LED. Então, por quê? Porque ele suporta uma corrente maior como o sync, né? Ok? A corrente circulando do positivo externo para o 0 dentro do controlador, né? Do modo sync. Então, esse aqui é programável. E aqui eu tenho meus pinos aqui, todos os meus pinos levados aqui naqueles conectores aqui laterais da minha Bluepill para acessar entradas e saídas aí para trabalhar com a aplicação, né? Ok? Então essa é uma geral que nós demos aqui na Bluepill, né? Essa primeira geral que nós damos aqui no esquemático. Aí eu quero mostrar para vocês aquela aplicação da internet, né? Uma breve aplicação aqui na internet. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu só liberar aqui. Isso aqui eu tenho, acho que já está até aberto aqui, não sei se está aberto, mas eu tenho aqui na minha última pesquisa, fiz recente aqui, só para mostrar para você o histórico, onde eu tenho aquele calculador do capacitor, né? Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, ó, calculador SMD aqui, ó. Ok? Não é esse. O histórico, calculador SMD. Aqui, tá aqui.
Uma aplicaçãozinha simples, né? Olha aqui, eu mostro aqui. Então, eu falo assim, ó, aqui é um calculador, olha lá, um SMD, ele calcula o código do capacitor. Então, nós vimos lá, então tem capacitores para 3 dígitos, para 4 dígitos, o nosso lá, a maioria é 3 dígitos, fora os dígitos de dimensão, mas de capacitância são 3 dígitos. Então, muito lá, tinha lá o primeiro 1, o segundo 0 e mais 4 0 que eu disse para você. Então, tem essa codificação lá. Então, qual o valor dele? Eu disse para vocês que isso aí está em pico, né? Se eu pegar em pico, olha lá, é o 10 mais 4 zeros. Mas em micro, aí eu só trabalhando com as casas, em micro ele é de 0,1 micro. Eu tenho alguns lá que é o final 5, né? Então ele é de 1 micro. Final 6, ele é de 10 micros. E aí vai. Um calculador simples, né? Eu tenho lá um de 22, né? De 22, se não me engano, 3 aqui. Então esse cara, ele é de 21, né? É isso, eu estou de 22, desculpa, 22 e 3, se eu não me engano, que eu vi lá. Então ele é um de 22 nanofarad, ok? Então é assim, na internet tem bastante desses aplicativos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte de documentação, de vendo um pouco esquemático, e nós vamos dar sequência na série. Agradeço a todos. Muito obrigado.